Pessoas que tiveram a vida transformada por Deus. Verdadeiras histórias de conversão rumo à vida. É isso que você encontra aqui no programa 180 Graus, o Ponto da Virada, que começa agora. Quando sentimos o toque de Deus na vida, uma mudança acontece. Surge à nossa frente possibilidades de felicidade plena. O toque de Deus restaura, renova, refaz. Hoje conheceremos uma pessoa que experimentou essa graça maravilhosa. Ela vai nos contar sobre essa mudança de 180 graus que lhe trouxe paz. Ela saiu de casa aos 14 anos, apenas com a intenção de estudar. Mal sabia que nesses caminhos da vida, ela teria a felicidade de ser completamente transformada por Cristo. Nesse mundo de tantas opções para os jovens, Gabriela Calabria Ricardo dos Santos descobriu que não há maior grandeza, maior felicidade do que saber de onde você vem e para onde você vai. Saber os segredos da vida, conhecer os motivos da alma e receber as bênçãos do Salvador. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre essa virada de 180 graus em sua vida, porque a Gabriela está aqui com a gente hoje. Gabriela, obrigada porque você veio. Onde você nasceu? Eu nasci em Curitiba. E logo em seguida você foi para Uberlândia. Por que teve essa mudança? Porque meus pais, a família do meu pai é de Curitiba e a família da minha mãe é de Uberlândia. E daí quando eu nasci, eu já fui para Uberlândia ficar com a minha avó e com a minha mãe. Uhum. Quantos anos você tinha quando seus pais se separaram? Então, eu estava na barriga da minha mãe ainda. Então, você cresceu só visitando seu pai. Que tipo de infância que você teve, Gabriela? Ai, foi uma infância muito boa. Eu acho que eu tive tudo que uma criança poderia precisar. Qual a profissão dos seus pais? Meus pais são médicos. Os dois? Os dois. E que tipo de criança que você era? Mais timidazinha, mais sapequinha? Mais sapequinha. É? Como que foi essa coisa de você crescer e separado do pai, você sentia essa falta? Que sentimentos estavam sempre juntos de você quando você era criança? Eu acho que assim, quando você não tem os pais juntos na sua casa, como, por exemplo, os amiguinhos têm, você sente uma diferença, sente uma falta, mas vai que você acostuma. Entendi. Quando você realmente não tem. Você teve alguma educação religiosa? Eu tive, mas não foi uma religião específica, assim, que você sempre vai na igreja de tal religião. Como assim? Que tipo de educação religiosa, assim, era? Eu não sei, na minha casa eu sempre ouvi falar de Deus, mas eu acho que, como eu disse, não é aquela coisa assim que você vai, que você conhece mais a cada dia sobre Deus. Você ouvia histórias da Bíblia, orava? Tinha essa coisa quando você era criança? Não, mas eu às vezes eu conversava com Deus, tentava. Ah, é? É. Quando criança ainda? Uhum. Que noção que você tinha de Deus? Quando você pensava em Deus assim, qual era a imagem que você fazia dele? Uma luz. É mesmo? É. Que curioso isso. E depois, Gabi, o tempo foi passando, você chegou na adolescência. O que aconteceu? O que foi marcante nos seus 14 anos? Nos meus 14 anos foi a mudança radical de vir para cá, para o NASP. Sei. E como que foi essa coisa de você antes já conhecia os adventistas? Não sabia o que era. Você não sabia o que era adventista? Não. E como que você ouviu falar de adventista a primeira vez? Quando minha mãe disse que eu viria para um colégio interno adventista. De onde ela tirou essa ideia? Ela procurou na internet. Ela procurou na internet? Será que ela tirou isso da cabeça dela? Eu acho que sim. É mesmo? E será por que ela se interessou assim? Por que será que ela achou que seria legal para você ir para um colégio interno? Porque
as amizades que eu tinha, as influências que eu tinha não eram boas. Quando sua mãe chegou para você e falou, Gabriela, você está indo para um colégio interno, acho que isso vai ser legal para você, tal. Como que foi sua reação? Eu falei, não vou não. Qual era a visão que você tinha de colégio interno? Eu achava que todo mundo no colégio era pessoas que não sabiam, que eram totalmente desligadas do mundo. Essas pessoas estranhas e feias. É mesmo? Eu achava. Feias, ainda por cima, tem esse detalhe, né? E depois, sua mãe acabou te convencendo ou você veio meio ainda forçada? Eu acabei aceitando ouvir, Aceitou. mas quando eu cheguei, nossa, É. eu queria ir embora porque É. era muito diferente pra mim. Gabriela, e essa coisa do sentimento de sair de casa? Deixar a sua casa, você tinha lá também seus avós, é isso? É. Você tem quantos irmãos? Eu tenho um irmão e uma irmã por parte de pai, que é mais velha. Então, deixar seus irmãos lá para trás, essa viagem vindo assim, que sentimentos que estavam junto de você? De medo, É. ansiedade. E aí, quando você chegou, ainda por cima não gostou? Não, no começo não gostei. É? Mas do que você não gostou, assim, dos prédios, das pessoas? Não, o que eu não é que eu não gostei, é porque era uma coisa que eu nunca tinha tido na minha vida. É, Então foi totalmente tudo muito novo. diferente, foi tipo uma bomba logo, assim. Entendi. Por exemplo, vamos começar assim com as diferenças. Você veio para o NASP, Engenheiro Coelho, veio de Uberlândia, né? Tá. Quais as diferenças da sua casa e das regras do internato? Regras como algumas coisas que não podem usar, os horários. Não que eu não tinha horário, mas é que é sempre, aqui no colégio você tem mais horários do que na sua casa. Entendi. Por exemplo, de luz, de ir para a igreja. Uhum. Tudo isso era novidade para você. É. Vamos falar agora das vantagens. Você chegou aqui, você viu vantagens? Falou assim, isso daqui é vantajoso aqui no internato do que na minha casa. Uma liberdade de poder crescer sozinha. Olha que legal isso. E com relação às amizades, você logo fez amigos? Eu fiz. É? Fiz amigos. Primeira vez que você foi para a igreja adventista, você se lembra? Primeira vez que eu fui, Bom, não vamos falar assim exatamente da primeira vez, assim, os primeiros contatos, essa coisa de ir pro culto, assim, o que você achou? eu gostei. É? Gostou? Gostei. E dos cultos do internato? Eu gostei porque os cultos, eles te falam muito a verdade. E uma verdade que você entende logo a verdade. Uhum. Sua mãe queria que você viesse para o internato porque ela estava preocupada com as suas amizades e tal, né? Quando você chegou aqui no NASP, que tipo de amizade você fez? Quando você chega em um lugar novo, você não sabe exatamente quem é quem. Uhum. Então, às vezes, você acaba fazendo amizade com algumas pessoas que você não sabe quem ela realmente é. Mas eu pude fazer as amizades boas desde o começo que eu tenho até hoje. Ai, que bom! Por que você disse que essas são amizades boas? Porque durou até hoje. E pra mim, a amizade sincera é a amizade que dura. Quando você pensa nos amigos que você tinha antes, que a sua mãe de repente questionava um pouco, né? Que diferença tem daqueles amigos que sua mãe questionava para esses amigos de agora? Eu acho que os amigos que eu tinha são muito fúteis e estão se afundando cada vez mais. Esses seus amigos de agora, eles estavam envolvidos com que tipo de atividades? Com a escola sabatina, com os estudos. Estudos na escola mesmo, escola. que você diz. Quer dizer, isso daí já foi uma novidade para você, né? Você já tinha tido amigos antes que estavam envolvidos com igreja? Não, eu tive a minha melhor amiga, que é lá de Uberlândia, ela era assim, vamos dizer, das únicas do pessoal da escola que é mais cristã, assim. Uhum. E exatamente por isso que muitas vezes ninguém chamava ela para sair, entendeu? Então era mais assim, pressão do grupo, que se você não fizer isso, você não é do grupo. Entendi. Gabi, semana passada eu estava na igreja e te vi cantando no coral. E eu achei tão bonitinho aquilo. Desde que você chegou aqui, que você canta no coral? É. Como é que foi essa coisa? Você já tinha tido oportunidade de cantar no coral antes? Não, nunca tinha cantado. Mas gostava de cantar na sua casa? Só no chuveiro. E como é que foi essa coisa de chegar aqui? Você ouviu dizer de testes do coral e já logo se interessou? Foi minhas amigas que elas
foram fazer o teste e me levaram junto. E desde o início você gostou Gostei. desse ambiente coral? Mas escuta, as músicas que você estava cantando, provavelmente tipo de música que você nunca tinha cantado antes, músicas que falavam de Jesus, essas coisas. Você não estranhou? Na verdade, não. É? E você achava as músicas bonitas? Eu sempre achei muito lindas. É? Quando você cantava essas músicas, você também achava que você ia sendo abençoada com isso? Sim. Claro, né? Se Claro. você gostava das músicas, achava elas bonitas. Gabriela, com o passar do tempo, fala pra gente que tipos de mudanças que você foi percebendo em você. Eu acho que com o passar do tempo, você vai vendo mudança não no seu exterior, você vai vendo mudança dentro de você, dentro no que você faz, no que você fala, o jeito que você pensa, muda muito. Puxa, que legal. Que tipos de mudanças, assim, foram acontecendo com o tempo? Eu acho que eu fui aprendendo a lidar com situações que eu não tinha tido antes, então, consequentemente, eu fui ficando mais forte. Teve aqui no colégio algum livro, você entrou em contato com algum livro que foi legal para você, que te ajudou nesse crescimento espiritual? Teve o que eu ganhei do namorado da minha amiga, que foi Eu Conhecer Jesus é Tudo. Por que esse livro foi legal para você? Porque ele esclareceu dúvidas que eu tinha. Gabriela, eu queria saber se você, aqui no colégio, se você se lembra de um momento assim onde você fez uma oração com mais sinceridade, você começou a ler a Bíblia por sua própria conta, fora os cultos que você já tinha que participar. Teve esse momento, mesmo antes da sua entrega, da sua conversão? Teve vários momentos. No meu quarto, no primeiro ano, eu pegava a Bíblia para ler, eu orava e chorava orando. E foi isso o momento. Tá ótimo. Vamos esperar aqui um pouquinho na nossa conversa, a gente vai para o intervalo? Como você está vendo, uma garota que saiu de casa aos 14 anos só com a intenção de estudar, de repente está no internato, entra em contato com a Bíblia, com amigos cristãos. E agora? Algumas perguntas ficam ainda para ser respondidas no próximo bloco. O que será que aconteceu em sua vida? Qual foi o ponto da virada? Uma música? Um sermão? A influência de um amigo? Daqui a pouquinho a gente se fala. Hoje eu acordei e pensei: ser sustentável vai além de plantar uma árvore. Está no querer menos, no desejar mais. Está no melhor aos outros. Ser sustentável não está na torneira de casa, nem no cesto de lixo, nem na lâmpada apagada, nem no tempo no chuveiro. Vai além. E bem mais simples do que tudo isso, a sustentabilidade parte de nós. Hoje eu acordei e pensei: ser sustentável vai além de plantar uma árvore, mas se para começar for necessário, a gente faz. Disposição, alegria, boa saúde, vigor. São tantas as coisas que você pode fazer com um simples respirar. O ar é fundamental para uma vida completa e feliz. É simples, preserve o ar, porque ele é essencial para uma vida agradável. Só quem trabalha aqui sabe o trabalho que dá para fazer isso. Se fosse feito da forma correta, o ar seria mais puro e até a água seria mais limpa. Vocês mesmos têm ideia do desperdício que isso causa? Essa latinha de refrigerante estão uns 1000 anos. É muita coisa que podia ser reaproveitada. Se fosse feito da forma certa, isso gera emprego. Afinal, pode ser produto comercializado, vendido, né? Só quem veste essa roupa mesmo, né, sente na pele aí. Aquele lixo jogado na rua, aquele que não foi separado certinho, né? O lixo deles hoje é meu ganha-pão amanhã.
programa 180 Graus, o Ponto da Virada, está de volta. Quem está com a gente hoje é a Gabriela Calabria, uma garota que saiu de Uberlândia aos 14 anos de idade para ir para um internato. Uma coisa que ela nunca tinha ouvido falar, de repente entrou em contato com a religião, com o mundo do adventismo. E a gente vinha conversando, Gabriela, sobre esse seu envolvimento com a Bíblia, as orações que você fazia. Quando você ia para a igreja, você se via em algum momento, você se imaginava? Falava assim, poxa, eu estou me simpatizando com isso, estou cantando no coral, leio a Bíblia, oro. Você via que o caminho estava te levando para o batismo? Sim, aos poucos. Aos poucos. Você consegue se lembrar assim de um ponto crucial, um ponto marcante, onde você falou, é isso que eu quero para mim? Foi na igreja, eu estava com a minha amiga do lado e ela disse que nossa, me deu muita vontade de me batizar de novo agora. Não que ela estava afastada, mas Sim. que deu uma vontade nela de se batizar de novo. E eu parei para pensar e eu não sei, uma vontade entrou dentro de mim de querer me batizar. E aí, o que você fez? Você já vinha estudando a Bíblia com alguém antes? Ou a partir daí você teve um estudo da Bíblia? Então, foi ano passado, mas eu acho que no meio do ano que foi. Então já tinham passado uns dias, um tempo, que eu já estava encaminhada. Ah, entendi. Então você já tinha feito uma série de estudos bíblicos? Ainda não. Ainda não? Não. Depois que aconteceu esse dia, que a sua amiga disse, aí que você fez a série de estudos bíblicos? Isso daí é que me deu vontade de fazer o estudo e para poder me batizar, para ver se era isso mesmo que eu queria. Tá certo. Nessa época que você estava fazendo essa série de estudos bíblicos, teve alguma verdade da Bíblia que você descobriu que foi assim encantadora para você, que você não sabia antes? Teve. O que eu achei mais legal de aprender foi sobre o céu, sobre como Jesus vai voltar, quando a gente for para o céu, as perguntas que a gente vai poder perguntar para ele, que muitas perguntas nós não sabemos pelo fato dele ser Deus e nós não sabemos tudo. Isso foi uma coisa que te encantou. Foi. Gabriela, por que você decidiu se batizar na Igreja Adventista? Porque como fala, quando você Se sente tocado? se sente, não, quando Não. você se identifica. Ah, entendi. Como que foi o dia do seu batismo? Foi muito especial, foram meus amigos que fizeram na escola sabatina e eles arrumaram tudo. Foi com o Jader Santos, o regente do coral, que eu estava desde o primeiro ano. Então foi tudo muito especial. Ele que te batizou? Foi. Ai, que bonito. Gabriela, e a sua família acompanhou esse processo? Mais ou menos assim. Eles sabiam que eu estava mais na igreja, que eu estava na igreja e tudo. Mas, assim, eu queria conseguir levar eles também, mas é uma coisa difícil. É. Mas assim, eles apoiaram naquela fase? Apoiaram. No dia do seu batismo, eles estavam presentes? Não, Tá, só seus amigos. só meus Os amigos. que deram força para você. Foi realmente um momento marcante, seu batismo? Foi muito, muito, muito. Agora, você sabe que são muitas as possibilidades e as portas que o mundo abre para os jovens. Você ainda muito jovem, teria vários caminhos para seguir. E se alguém questionasse e dissesse, poxa, mas vai seguir o caminho de religião, de igreja, por quê? Porque se alguém falasse pra mim que dentro da igreja eu não tenho liberdade, eu ia falar pra eles que quem não tem liberdade são eles, pelo fato de que às vezes eles fazem alguma coisa e se prendem naquilo como um vício. E eu não. Eu tenho mais liberdade em Deus. Tá certo. Fala pra gente, o que mudou dentro do seu coração? Você passou por uma conversão. O que significa isso? Significa Jesus colocar um novo coração dentro de você, uma nova pessoa, pelos seus atos, modos de pensar. Como que era o seu relacionamento na época do seu batismo, seu relacionamento com Deus? Meu relacionamento com Deus na época do meu batismo estava boa, estava sincera e eu sabia que era aquilo mesmo que eu queria. O que significa para você ter um relacionamento com Deus? O que é isso? Porque Deus é uma pessoa de carne e osso. Como assim ter um relacionamento com Deus? A base desse relacionamento é o amor que você tem por Ele. E como que você
tem amor por Deus? O que que te faz se sentir perto de Deus, admirar mais a Deus, amar mais a Deus? O jeito que Ele cuida da nossa vida, o jeito que Ele age em pequenas coisas, que essas pequenas coisas que Ele age na nossa vida transformam em algo muito grande depois. Gabriela, você sabe, já passou um tempinho depois do seu batismo, e você sabe que a gente passa por problemas, por dificuldades, por crises. E agora, como que você lida com esses problemas? Mesmo os problemas do dia a dia, os problemas grandes. A sua conversão deve ter te ajudado a lidar com esses macro e com os micro problemas da vida. Ser cristão não significa que você nunca mais vai ter problema na sua vida. A diferença é que você vai ter mais força para lidar com eles. Teve algum momento nessa sua nova caminhada com Deus, onde você se sentiu assim mais pertinho de Deus, onde você teve uma experiência gostosa com Ele? Eu acho que quando eu senti que Ele estava do meu lado, em momentos que eu achava que eu estava sozinha. E quando você voltou para casa depois do seu batismo, as pessoas comentaram alguma coisa, seus familiares? Comentaram minha mudança em mim mesmo, na pessoa que eu sou hoje, que eu mudei. Você teve uma oportunidade especial de falar dessa mudança para uma pessoa desconhecida? Eu tive. Quando eu estava terminando de ler o livro que eu ganhei, Conhecer Jesus é Tudo, e eu estava no ônibus, acho que eu estava indo para casa e uma mulher sentou do meu lado, e a gente começou a conversar, eu comecei a contar para ela o livro que eu estava lendo, e eu disse que o livro me tocou muito, que o livro era muito bom, e eu comecei a falar de Jesus para ela, eu comecei a contar a volta de Jesus para ela, e ela ficou muito, muito feliz, e eu acabei dando o livro para ela, mesmo eu tendo ganhado do meu amigo, eu achei mais importante por exemplo, se eu salvar a vida dela do que um livro. E isso daí foi um sentimento assim que te fez ficar mais perto de Deus. Você gostou dessa experiência? Eu gosto sempre de falar de Deus para os outros. Tá certo. Se você fosse dizer pra gente, né, a Gabriela Calabria, antes desse encontro marcante com Deus e a Gabriela Calabria de depois, qual a diferença? Toda a diferença. Quando eu olho para trás, não parece que sou eu. Gabriela, fala pra gente hoje, você disse do seu relacionamento com Deus na época da sua conversão, que foi um relacionamento bom, um relacionamento gostoso, mas o tempo passa, não é todo dia que a gente tem uma experiência forte com Deus. Como que você faz para se manter conectada com Deus hoje, no dia a dia? A oração. Não tem como você ter um relacionamento com a pessoa se você não conversa com ela. Como que você ora? O que significa oração para você? Para mim, oração não é você chegar e falar a mesma coisa todo dia, é você conversar com ele como um amigo. Tem alguma coisa especial pela qual você ora? Tem. Para eu conseguir um dia levar minha família. Por que isso é tão importante para você? Eu percebi que já em algumas vezes aqui você citou essa coisa de ter esse sentimento. Por que você gostaria que a sua família também tivesse essa experiência? Porque eu vejo que, por exemplo, o jeito que o meu irmão tá hoje, eu vejo que ele liga pra mim e fala que tá sentindo um vazio dentro dele. E eu falo pra ele toda vez que eu não quero chegar nele e toda hora ficar falando de Deus, porque às vezes ele pode achar que é uma coisa chata, mas eu falo pra ele que é importante, que Deus colocou no nosso coração uma vontade de eternidade. E essa vontade de eternidade que a gente tem no nosso coração, a gente não consegue no mundo de hoje, no mundo lá fora, porque são coisas muito passageiras, são coisas momentâneas. E eu falo pra ele que Jesus não, que Jesus é uma coisa que preenche realmente o coração da gente. Se você tivesse a oportunidade de falar ou para o seu irmão ou para alguma outra pessoa que também não teve ainda essa oportunidade, por que vale a pena decidir-se ao lado de Cristo? Vale a pena porque no mundo de hoje, lá fora, nada vale a pena. E são coisas passageiras, Eu acho que quando você está com Deus, você não importa no dia de amanhã, você não se preocupa, porque Deus escreveu na Bíblia
366 vezes pra gente não temer. É mesmo? Uma para cada dia do ano e uma ainda para o ano bissexto. E Que a gente bonito. continua temendo. Eu não sabia disso. Tô aprendendo com você, tá vendo? Gabriela, a gente queria saber, te conhecer um pouquinho mais, saber um pouquinho mais de você. Então, é emocionante, né? A gente falar assim dessa história de conversão. Eu vou falar para você umas palavrinhas. Você fala para mim o que te vem à cabeça quando você pensa, por exemplo, na palavra vida. Vida. Bom, você tem que ter sabedoria. Sucesso. Sucesso é você andar um degrau de cada vez. Dinheiro. Dinheiro é só um papel. E o perdão? O perdão, você tem que ter ele sempre 70 vezes 7. É isso mesmo. E o pecado? O pecado, ele é colorido demais, só que ele desbota muito rápido. Nossa, que bonito! Gabriela poeta. E o futuro? O futuro é o que eu vou viver no presente. Um privilégio da Gabriela Calabria. Um privilégio de ter sofrido o que eu sofri para chegar até onde eu cheguei hoje. Um pedido. Um pedido. Um pedido. Pedir pra um dia, quem sabe, eu conseguir ter um relacionamento melhor com a minha mãe. Um medo. Tenho medo de perder minha avó. É. Uma grande verdade. Grande verdade. Uma grande verdade. Às vezes tão branco, né? De que Deus está com a gente em qualquer momento. Tem algum versículo bíblico, Gabriela, que sempre te acompanha, que te dá força? Tem. É o Provérbios 3, versículo 5, que é: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Que bonito, Gabriela. Adorei ter conversado com você. Muito obrigada pela sua presença aqui. A gente torce e ora para que seus sonhos sejam realizados, que Deus continue cuidando de você a cada dia e que você perceba isso cada vez mais. Obrigada. É isso daí. O programa 180 Graus, o Ponto da Virada, termina agora. A gente termina feliz com mais esse testemunho, hoje, da Gabriela Calabria. E como diz o texto bíblico, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque aquele teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Que Deus te abençoe e até o próximo programa.